Paz do Senhor, igreja. Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Versículo 17. Marcos 10, versículo 17. Vamos ler esses versículos e em seguida você vai poder tomar o seu assento. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. O pastor já orou por esse momento da palavra e eu creio na oração do servo do Senhor. Irmãos, mais uma vez, hoje é um dia um tanto que especial para mim, ou no mínimo curioso, porque hoje foi a terceira vez que eu estive na congregação Aclimação ministrando pela manhã, e também a terceira vez que eu estou aqui ministrando. Eu creio então no Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade do Senhor. Minha esposa, irmã Poliana, manda uma saudação a toda a igreja. A irmã Edna ligou para ela agora mesmo, antes de nós sairmos de casa, perguntando se ela viria. Ela não pôde estar presente porque hoje ela está escalada para dar aula para as crianças no Templo Central. Então, eu vim, mas trago dela uma saudação e um abraço a todos os irmãos. Louvo a Deus, irmãos, pela vida do pastor Carlos Antônio, pai de dois pastores que são grandes amigos meus, o pastor William Marcos, que vocês devem conhecer, e o pastor Wesley. Ontem eu estive numa cruzada evangelística lá no bairro Sucupira, em Uberlândia. Foi em frente à igreja Getsemane. Amém. Em frente à igreja que o pastor Wesley, filho do pastor Carlos, com a irmã Edna, dirige. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Antônio e da irmã Edna, que mais uma vez nos convidam para estar aqui trazendo a palavra de Deus. E acima de qualquer coisa, irmãos, eu quero agradecer ao meu Senhor, como eu já bem disse para vocês. Para mim é uma honra tamanha. Hoje eu comentava com o pastor Marcos, lá na congregação Aclimação, que outrora eu já falei isso para vocês aqui nessa congregação, preso ou aprisionado ao vício das drogas. E hoje, pela bondade do Senhor, Ele me dá o privilégio, a honra de subir nesse altar, que é o lugar santo, para poder pregar a palavra de Deus. Então, para mim, não existe honra maior, privilégio maior, poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E aos obreiros dessa casa de oração, muito obrigado pela recepção, a todos os irmãos. Amém. Irmãos, servir a Deus, ou depender de Deus, é algo que vai contra, literalmente, aos recursos humanos. Eu lembro-me que o pastor Álvaro me contou uma história de um missionário que uma vez ele enviou para o campo, e que esse missionário, ele era rico, ele era muito bem financeiramente falando. E ele chegou no pastor Álvaro na época, não vou citar quem é, por questão de ética.
Ele procurou o pastor Álvaro e falou que tinha um chamado para o campo missionário num determinado país. Ele falou, pastor, o senhor só me abençoa para eu poder ir para o campo, porque eu vou me manter com meus próprios recursos. Que mal tem nisso? Mas o pastor Álvaro respondeu para ele, irmão, não é simples assim. O missionário, ele tem que depender tão e exclusivamente do Senhor. Nós não podemos ou nos apoiar nas riquezas. O seu dinheiro você vai deixar no banco, vai investir, fazer qualquer coisa, mas você vai viver do que a igreja vai te enviar. Irmãos, todos nós dependemos tão somente do Senhor. O profeta Abacuque vai dizer, inspirado por Deus, todavia, usado por Deus, o meu justo viverá pela fé. O crente não vive na dependência de recursos que lhe estão à altura. Não, eu vou matar minha sede porque eu tenho esse copo com água. Isso é algo natural. Mesmo eu não tendo de como achar um copo com água, eu creio, não esmoreço, creio e dependo da provisão divina. Se você quer ter contato com o Senhor Jesus, você tem que depender exclusivamente dele e confiar que ainda que tudo ao seu redor diga que não, mas a sua fé diz que sim. Sabe qual é o problema entre a dúvida e a fé? É que a dúvida você vê. Por exemplo, eu vejo o meu pai, que está completando na próxima semana 70 anos de idade, eu vejo meu pai ainda bebendo. Eu vejo meu pai ainda fumando. Essa semana agora passou uns dias com dores, fez um raio-x lá do pulmão, não está muito bem o pulmão, claro, depois de mais de 50 anos fumando. É o que eu vejo a dúvida, eu vejo o que está aos meus olhos, mas pela fé, em nome de Jesus, o senhor Raimundo Odemir vai entregar-se por completo ao Senhor, ainda enquanto nesse plano terrestre. Ah, como eu creio! Porque eu não dependo, porque eu prego a palavra de Deus, eu achar que eu vou ler ou citar para o meu pai um texto bíblico e ele vai se converter. Não é eu. Eu tenho que fazer a minha parte, oração, jejum, falando para ele sim do reino de Deus, mas entendendo e confiando que é o Espírito Santo que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Isso é viver por fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E esse jovem rico, eu escrevi aqui, ó. Muitas são as pessoas que têm ou recebem, olha isso, Jesus como seu Salvador. Muitas, como esse jovem rico, entendem que através de Jesus é que poderão herdar a vida eterna. Jesus responde esse rapaz de uma forma tão clara e objetiva. Observar os mandamentos foi o que o Senhor Jesus lhe orientou. No começo desse mês, eu tenho uma pequena venda de calçados que a minha esposa está à frente, mas eu comecei no começo desse mês a trabalhar numa venda de carros. E, irmãos, guarde isso com você. Aonde o crente chega, no mínimo, tem que ter uma diferença. O salmista vai dizer, fui moço, hoje eu sou velho. Todavia, nunca vi um justo desamparado ser. E outra vez, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Irmãos, aonde quer que nós venhamos chegar, no mínimo,
as pessoas têm que ver algo de diferença na sua vida. Aleluia. Na minha vida. Então eu comecei a trabalhar, naturalmente, já orando a Deus, falando: Senhor, estou indo para um campo para trabalhar no meio de ímpios, de pessoas que não têm a Ti. E o Senhor nos tem dado estratégia para falar de Jesus para os meus companheiros. E tem um rapaz lá, que ele é um dos associados da empresa, católico, mas muito temente com a palavra de Deus. E a gente conversando, eu falei para ele acerca da palavra de Deus. Um rapaz muito respeitoso, muito educado, que me conquistou. E eu falando para ele falando que precisava vender, eu falei: irmão, acima de tudo, de dinheiro, de riqueza, nós precisamos ter e obedecer a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, ela nos leva a confiar em Deus, mesmo quando as águas estão turbulentas e os ventos são fortes e batem com ímpeto contra a nossa vida. Jesus, ele foi bem claro e orientou que ele deveria observar os mandamentos. E é o que nos dá, irmãos, alicerce sólido para termos contato com o Senhor Deus e seus mandamentos. Ordenanças bíblicas estão à nossa disposição para podermos conhecer mais e mais de Deus. O jovem rico chega até Jesus e fala: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus foi tão claro. Fala: olha, observa os mandamentos. Observa os mandamentos que você já muito bem conhece. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos, olha isso, estamos iguais ao jovem rico. Desde muito tempo, temos e conhecemos a Bíblia Sagrada. Mas quando o Senhor nos chama para algo a mais, para estreitarmos nossa intimidade com Ele, nos enchemos de desculpa e queremos ou preferimos apoiar a nossa vida nas riquezas, nos recursos desse mundo vil. No verso 21, Marcos diz que o Senhor Jesus fitou os olhos nele, naquele rapaz, e o amou. Aleluia! Mesmo sendo conhecedor de todas as coisas e sabendo que aquele rapaz não aceitaria sua orientação, ele o amou. Inexplicável é o amor do Senhor Jesus por nós. Mas nós não podemos nos dar ao luxo de agirmos como esse jovem, observar as Escrituras, mas não abrir mão de coisas que sabemos que nos impede de ter comunhão com Deus. Irmãos, nós não podemos ter esse jovem como exemplo, conhecedor da lei, porque aqui vai dizer, no capítulo de número 10, a partir do verso 17, quero ler novamente. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 18, e Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Na verdade, Jesus está falando isso, mas estava falando de si mesmo, porque lá no Evangelho de João, no capítulo de número 13 ou 15, não me recordo agora, ele vai dizer assim, ó: porque eu e o Pai somos um só. Verso 19, olha isso. Tu sabes os mandamentos, Jesus respondeu para aquele jovem. Você conhece a Bíblia? Eu te conheço. Eu olho para dentro de você, ó jovem rico. Eu perscruto o mais íntimo seu. E eu sei que tu conheces os mandamentos.
Crente, irmãos da congregação Oliveiras, o Senhor sabe que você conhece a Bíblia. Ele sabe disso. Mas o conhecer a Bíblia e continuar se apoiando na força do seu braço não é suficiente. É conhecer a Bíblia e praticá-la. Estar na dispensação do Senhor. Depender dele para toda e qualquer hora. Momento da sua vida, hoje pela manhã. Lá na congregação Aclamação, irmão. O líder de jovens. Hoje eu fui fazer o fechamento da revista da juventude. Ele falou, irmão Denis, perdão pela ausência da minha esposa. Ela está internada. Eu falei, internada, irmão? O que essa esposa tem? Está com câncer. E eu assustei quando ele falou, não, irmão, mas não assusta não. Eu creio no meu Redentor. Eu creio que ela vai ser curada. Por isso eu estou aqui, de cabeça erguida, adorando a Deus, estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, porque eu creio que a minha esposa terá a saúde restaurada e restabelecida, aleluia! Assim é a vida do crente, em todo e qualquer momento, está confiando naquele que ergueu a cabeça e disse, está consumado, aleluia, aleluia, aleluia. Tu sabes, verso 19, os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Veja que quando Jesus cita a Torá, os mandamentos da lei de Deus, Jesus está dizendo assim, olha, esses mandamentos, a minha palavra, a palavra do Pai, ela é autossuficiente para você entrar no reino de Deus. Irmão, olha para mim. A Bíblia, ela é suficiente para você entrar no reino de Deus. É por isso que Jesus fala para o jovem rico lembrar dos mandamentos. Aí o jovem rico, como muitos de nós, irmãos, responde no versículo 20. Mestre, Jesus Cristo, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Tudo isso, mestre, eu sei, ou já tenho conhecimento, ou já tenho estudado, desde a minha juventude, Senhor. Mas ainda assim, em outras palavras, eu tenho dúvida, pastor Carlos, da minha salvação. Ainda assim, Jesus, esses mandamentos que o Senhor citou, que eu já conheço desde a minha mocidade, não tem sido suficiente para a minha vida, eu estou com dúvida, com medo de morrer e não entrar no reino de Deus. Porque se ele já conhecia, você há de concordar comigo, que se ele conhecia os mandamentos desde a mocidade e foi perguntar para Jesus o que ele precisava para herdar a vida eterna, é porque ele estava com dúvida. Sim ou não? É verdade, irmãos. E tem crente que conhece a letra, que conhece, que sabe que não pode adulterar, nem mentir, nem roubar, nem... enfim. Mas observa isso, sabe disso, e o seu interior é tomado de dúvida da morte, medo da morte. Irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, foi bem claro. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem está alicerçado em Cristo Jesus tem certeza da salvação. Eu posso, irmãos, para a glória do meu Salvador, aleluia, deitar ao pó dessa terra aqui agora. Eu tenho certeza por onde vai minha alma. Não porque eu sou melhor que alguém, não. É porque eu tenho me esmerado, lutado com todas as minhas forças, esmurrando as minhas vontades para praticar a palavra de Deus. Assim você, irmão, você tem se esforçado para praticar a Bíblia. A certeza da salvação, ela jorra dentro de si. Ela pega fogo no seu coração. A convicção do reino de Deus é real, irmãos. É real. Certa feita, Jesus fala assim, ó, porque não vem o reino de Deus com visível
aparência, ele está dentro de vocês. Através do Espírito Santo, ele arde dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo nos dá certeza da salvação. Quando você, irmã, dobra o joelho lá na sua casa para orar pela madrugada, ou qualquer horário do dia, você é tomada por uma certeza, aleluia! Aleluia! De que se você fechar os olhos, você estará perpetuamente com Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo és tu, ó Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Tenho observado, Jesus, tudo isso desde a minha mocidade, mas eu quero confessar a Ti, Senhor, que eu estou com medo, estou com dúvida. E o nosso Senhor, benevolente, rico em misericórdia, misericordioso, no verso 21 diz: e Jesus, olhando para ele, olha o olhar de amor, olha o olhar de misericórdia, olha o olhar de paixão pela vida daquele jovem. Olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Preste atenção. Não tem como eu ter ou servir a Cristo. Lembra que Jesus fala assim, ó: porque é impossível servir a dois, porque ou há de agradar-se de um e aborrecer-se de outro, e vice-versa. Se você serve a Deus, não tem como você servir as riquezas. Se você serve as riquezas, não tem como você servir a Deus. Irmão Denis, então você está me dizendo que eu não posso ter dinheiro? Não estou falando isso. O dinheiro é bom e é uma engrenagem necessária nas nossas vidas. Acabei de falar para você que comecei um outro trabalho esse mês. Tenho meu comércio de venda de calçados, que a minha esposa está à frente, e estou também trabalhando vendendo automóveis. O dinheiro é bom. O dinheiro nos dá condições de ofertar na casa de Deus, de manter essas portas abertas para recepcionar um irmão que chega aqui desesperado querendo Jesus. O dinheiro é bênção em nossas vidas, irmãos. Mas o problema é quando o teu coração está apoiado nas riquezas e não em Deus. Aquela cifra monetária que você tem na tua conta não é o teu Deus não, viu? O teu Deus, ele morreu e ressuscitou por você. O teu Deus, ele concluiu um plano divino para te resgatar, para nos resgatar. Nós, igreja, somos gentios. Nós éramos estranhos à aliança de Deus com Israel. E através de Jesus Cristo, Paulo vai dizer isso lá nos Romanos, que nós fomos enxertados em Deus. Aleluia! Na oliveira verdadeira. Então Jesus fala para ele ir e vender, não quer dizer que não pode ter nada, não é isso. Não vem na sua chácara, não. Não vem na sua casa, pelo contrário, a sua chácara, a sua casa, o seu ranchinho, sua fazenda, seus bens, é bênção de Deus para você. Mas o seu coração não pode estar lá não, viu? E nem ninguém. Não é nem coisas, nem pessoas. Jesus disse: aquele que ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. O teu coração tem que estar em Jesus Cristo. Não é no seu bebezinho não, viu? Não é na sua mamãezinha, no seu esposinho, na sua esposinha não, viu? O seu amor, o seu coração tem que estar 100% em Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor. Sou jovem. Poderia estar em casa descansando, trabalhar amanhã. Dá uma desculpa, pastor Carlos. Não, pastor, eu já estive aí 2 vezes, agora recente. Está muito quente, está muito calor. Gasta gasolina para ir aí, pastor. Mas não. É um prazer que só o Senhor sabe do que eu estou falando, poder vir aqui falar de Jesus. Porque eu amo Ele acima da minha esposa.
Eu amo Ele acima de tudo e de todos. Então, vir, obedecer e concluir e pôr em prática o meu chamado é um prazer. Porque eu amo meu Senhor acima de tudo e de todos. Vai! Vende o que você tem, ou seja, vai, desapega, entende que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó jovem rico, ó igreja, Oliveiras, entenda que eu sou o caminho, a verdade e a vida, está dizendo Jesus Cristo ao seu coração nessa noite. Você pode glorificar Ele, igreja? Aleluia! Verso 22. Perdão, antes de eu ler o verso 22, esse finalzinho do verso 21, Jesus fala, olha, depois que você for desapegar, se desligar, se desapoiar daquilo que é físico, material, e você colocar o coração em mim, depender de mim, viver por mim, para mim, aí ele fala, então você vem, toma a cruz e segue-me. Não, entenda, irmãos. Não tem como servir Jesus sem você carregar sua cruz. Todos nós temos a nossa cruz, irmão. O caminho de Cristo até o Calvário, carregando a sua cruz, é uma simbologia da vida cristã. Aquele percurso, à base de cuspidas, à base de humilhações, à base de xingamentos, à base de chicoteadas, à base de humilhação, aquele percurso de Jesus com a cruz nas costas é uma tipificação da nossa vida até entrar no reino de Deus, igreja. Tome sua cruz e siga-me, jovem rico. Ó igreja do Oliveiras, não tem caminho fácil para o reino de Deus, não. A porta é estreita, apertada é o caminho. É em base de perseguição. É em base de mentira contra a sua vida. É a base de injustiça, sim. Estão pregando um evangelho muito fácil, pastor Carlos. Falava para os jovens hoje. Um evangelho muito cômodo. Coloca lá umas roupinhas e vai pular, dançar e rebolar, e um jogo de luz e fumaça. E é isso que é servir Jesus. Depois você lê e medita no evangelho, no livro do profeta Isaías, no capítulo, não lembro se é 5 ou 6. Eu vou achar ali a mensagem, vou mandar aqui para o pastor Carlos e vai mandar no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp. Que fala que a boca do inferno está aberta e o povo dançando com o seu alarido, com a sua bagunça para lá, descendo para lá para o inferno. Com todo o seu alarido, com suas danças, com suas pompas, com toda a sua alegria, caminhando para o inferno. O reino de Deus não é brincadeira não, irmãos. Salvação diz a respeito de renúncia disso aqui, ó. Corpo físico, vontade, ego, minhas vontades. Você vai, jovem rico, se desprende, aí você vem até mim novamente, toma sua cruz e me siga. Aí no verso 22 ele fez a escolha dele. No verso 22 diz, mas ele, pesaroso, ou seja, entristecido por causa dessa palavra, retirou-se triste. Retirou-se triste. Porque ele queria, pastor, que Jesus falasse assim, não, meu filho, você já observa os mandamentos, você conhece a Bíblia, tá bom, vamos lá, vamos continuar. Mas Jesus, ele vai sempre contrariar as nossas vontades. Ele retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. O problema era a riqueza? Não. O problema era o apego dele para com o dinheiro. É porque ele confiava na sua conta bancária e não no Senhor dos Exércitos. Esse que era o problema dele. Então, no versículo de número 23, olha só, chama sua atenção para isso. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, aos crentes que continuaram ali com Jesus. Pega mais uma água, irmãos, porque esse calor tá uma bênção, viu? E ó, seja calor, frio, sol, chuva, sereno, neve,
estaremos aqui glorificando a Deus. Amém? Aleluia. Estaremos aqui, irmãos. Então Jesus, olhando em redor, disse aos discípulos, aos crentes que ficaram ali com ele: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Você vê, Jesus, ele é misericordioso, sim ou não? Sim. Mas Jesus não foi lá atrás dele: não, vem cá, jovem rico, vem cá. Ó, dó de você, jovem rico. Não vai não, fica comigo. Não. Jesus ainda usou ele como exemplo. Tá vendo aí, ó? Olha como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Olha como é difícil as pessoas deixar de confiar nas riquezas para confiar em mim. Olha como é difícil. Jesus ainda usou ele como exemplo. Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Quão dificilmente entrará no reino de Deus aquele que faz do seu braço forte o seu Deus. Quando a Bíblia diz lá no profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem, não está dizendo que você não pode confiar no outro ser humano, não é isso. Não é isso. Está dizendo que maldito é o homem que deixa de confiar em Deus para confiar no seu braço forte, nas suas forças, no seu conhecimento. Porque, irmão, eu tenho um parente que trabalha na prefeitura. Eu vou dar um jeito aqui, porque sabe como é que é, né? Meu primo trabalha na prefeitura, ele arruma lá uns pauzinhos para mim. Isso é corrupção! Isso é corrupção, irmão! Verso 24. E os discípulos, os crentes de verdade, se admiraram das suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, olha o comentário entre os irmãos, que de repente esse comentário pode surgir até entre nós. Olha o comentário entre os irmãos que estavam ouvindo isso. Quem poderá, pois, salvar-se então? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia, glórias ao meu Senhor Jesus. Glorifica a Deus, igreja. Porque Ele te capacita, te condiciona a vencer as ofertas desse mundo para você entrar no reino celestial. E Pedro, verso 28, começou a dizer-lhe, Pedro, como sempre, Pedro era louco, mas eu gosto de Pedro, porque Pedro, ele vinha na cabeça e falava. Aí Pedro fala para o Senhor: eis aqui nós, todos deixamos e te seguimos. Você sabe da sua vida, irmãos? Você sabe do que você já abriu mão por causa de Jesus Cristo? É Deus. E acredite no que eu estou te falando. Ele te honra por isso. Pois ele diz no profeta Samuel: eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos. Se você abre mão do pecado, abre mão de coisas que você sabe que não convém a crente, a cristão, por temor e amor a Deus, a sua palavra, Ele vai te honrar. Eu honro os que me honram, diz o Senhor dos Exércitos. Pedro fala: olha aqui, Senhor, legal o Senhor está falando isso, porque a gente está aqui, ó, não é querendo me exaltar não, viu, Senhor? Eu estou criando uma cena que Pedro possa ter falado. Mas a gente está aqui, ó, nós deixamos tudo, as pescas, deixamos toda a nossa família, a nossa vida financeira para te seguir. Verso 29. E Jesus respondendo lhe disse, em verdade, olha o que Jesus fala para você nessa noite, irmão. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs,
pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba, olha isso, 100 vezes, tanto já nesse tempo, na vida, não é só no porvir não, irmãos, é nessa vida também, aqui agora, tanto nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, e com perseguições, a cruz, essa é a cruz, e no século futuro, a vida eterna. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado é o teu nome, Jesus. Olha, Pedro. Não tem, Pedro, quem abriu mão de pai, mãe, família, riquezas, tudo por amor do evangelho, que não receberá ainda no presente século, ainda em vida, todas essas bênçãos dobradas, multiplicadas, triplicadas, e ainda depois disso, no porvir, a vida. Aleluia. Se isso não basta para você, irmãos, eu não sei então o que basta. Se isso não é suficiente para a sua vida, para você glorificar a Jesus Cristo, então nada, irmão, será. Se isso não é suficiente para você falar, ó Senhor, como eu te amo, Jesus. Não por causa das bênçãos que o Senhor me promete, mas porque estarei eternamente diante do teu trono, dizendo, Santo, Santo, Santo és tu, ó Deus de Israel, ó Senhor dos exércitos, com alegria te louvando e glorificando eternamente. Aleluia! Aí, porém, no versículo 31, porém muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E, para finalizar, já tem mais 5 ou 10 minutinhos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, no verso de número 17, o apóstolo Paulo diz assim, você crê que Paulo era inspirado pelo Espírito Santo, igreja? Amém. Amém. Paulo ele escreveu 70% do Novo Testamento. Aquele homem era muito usado por Deus. Ele diz assim, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos. Manda, ô Timóteo, você está aí cuidando da igreja em Éfeso, tem rico aí, aí em Éfeso. Éfeso era uma potência comercial na época. Tinha crente rico na igreja em Éfeso. Manda aos ricos aí na igreja que não sejam altivos. Tem irmão, pastor, que é besta. É um carrinho melhor, começa a se achar melhor que os irmãos. Deus dá um automóvel para nós podermos ir na casa de Deus, ter uma comodidade, a gente começa a achar que a gente é melhor que os outros. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, aleluia, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Glória a Deus. Fala para eles, ó Timóteo, não colocar a sua esperança nas incertezas da riqueza, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Irmãos, eu era tão pobre. Não sou rico, não. Mas eu vim de uma família, casa de madeira, banheiro. Antigamente era assim, banheirinho de madeira lá no fundo do quintal. Nunca tive nada na minha infância. Coitado, meu pai taxista com muito aperto, minha mãe sem trabalhar, cuidando de nós. Nunca tive nada. Nunca tive assim, poder falar assim, não, o que a gente queira comprar, a gente comprava. Não, nunca faltou pão nosso na nossa mesa. Nunca.
Nunca faltou. Mas nós sempre fomos muito limitados financeiramente falando. Aí hoje eu estou trabalhando, o Senhor nos dá a condição de comprar uma coisinha aqui, outra ali. Eu fico tão feliz, irmão, porque eu lembro da minha vida lá atrás. E eu acredito que diz assim, até aqui nos ajudou. Aleluia. Aleluia. Você reconhece isso na sua vida, irmão? Que até aqui o Senhor tem te abençoado? E acima de tudo, isso é maravilhoso. Quando a gente dobra o joelho e com aquela paz dentro de nós falamos, ó Senhor, obrigado pela tua presença. E a tua alma é tomada em gozo pelo Espírito Santo. Aleluia. Isso é maravilhoso, igreja. Não há conta bancária, carro, dinheiro, fazenda, bens, posse que possa comparar a isso, irmãos. Não tem nada. Nem ninguém. Aquela alegria dentro de si, da presença do Espírito Santo. Verso 18. Para que eles, os ricos, ô Timóteo, façam bem, enriqueçam em boas obras. Glória a Deus! Repartam de boa mente e sejam comunicáveis, porque tem rico que é soberbo e nem fala com as pessoas, e que pior, tem crítica assim se torna. Vira estrelinha, quer status, quer ser notado na casa de Deus. Meu filho, meu irmão, minha irmã, o único que tem que ser notado aqui é Cristo Jesus. É Ele que é digno de toda adoração, honra e glória. João vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Para finalizar, versículo 19. E que eles, Timóteo, entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém? Pastor, eu posso cantar um louvor com a igreja? Eu não sou cantor não, mas tem um louvor da harpa, o 422. Abra aí, irmãos, para nós cantarmos juntos. E eu amo esse louvor. E agora mesmo eu estava ali vendo a harpa, quando eu estava sentado, eu bati o olho aqui novamente nele. Eu quero cantar com os irmãos. Nos ajude, que eu não sou cantor, não sei falar de nota, de nada. Puxa, acompanha nós aí, irmãos. 422, vamos adorar ao Senhor com esse louvor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado. Por quê? Pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis. Bem forte! Irei eu pra linda cidade. Se você crê, você vai cantar. Jesus, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado. Pagar não é necessário. Pagar a casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário. No céu nunca vai. Jamais viverei em pobreza. Aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, do qual poderei desfrutar
igreja. Irei eu pra linda. Ele te dará, igreja. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar. Sepulcros jamais são lá mortos não vão. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, aleluia! Quais astros por Deus, quais astros por Deus, no céu para sempre brilhar. E eu para lindas, aleluia, Jesus. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu, aleluia, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu. Posso orar, pastor? Com a permissão do pastor, fique de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, a glórias a ti, Senhor. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor. Tu és a nossa salvação. Tu és, Senhor, o nosso Redentor. Tu és a nossa única esperança. Tu és nosso apoio, nosso sustento. Tu és a nossa fortaleza, o nosso baluarte. Tu és nosso ombro amigo, nosso abrigo. Tu és a nossa salvação. Ó Jesus Cristo, aleluia! Nós a Ti confessamos, Senhor, como nosso Salvador. Aqui está a Tua igreja, Senhor, Tua noiva. A Tua palavra que o Senhor colocou em meu coração foi transpassada para a Tua igreja. Senhor, mesmo com as minhas limitações, mesmo tropeçando nas palavras, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da intenção que há dentro de mim em levar a Tua palavra aos cativos, aos aflitos e necessitados. E eu creio, Senhor, que através dessa palavra as vidas são libertas aqui nessa noite. Os grilhões do inferno são quebrados. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, vai lá na casa desse crente, dessa irmã que está aqui nessa noite. E se houver um trabalho do mal para destruir a casa dessa pessoa, em nome de Jesus, diabo, você não terá êxito. Armas forjadas não prosperarão. Nós, Senhor, determinamos e proclamamos no Teu nome a cura. Os que estiverem enfermos, aqui presente, ou os familiares, ou os crentes dessa igreja que não puderam estar presentes, que estão doentes, são curados. Em nome de Jesus. A saúde é restaurada e restabelecida. E eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de pregar a Tua palavra. Continua abençoando o pastor dessa igreja, a sua esposa, os obreiros e todos os irmãos. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. E se a igreja concorda, diga amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Espera um pouquinho.
Louvamos a Deus pela palavra que eu estar falando. O nosso Deus, ele é tremendo.